Chicago, abril de 1952, e vocês conhecem aquele som característico dessa cidade? O vento vem do lago Michigan, frio e cortante, fica preso entre os prédios e passa como se fosse um grito. É por isso que chamam essa cidade de Cidade dos Ventos, mas não é só por meteorologia. O vento de Chicago não carrega só o ar, carrega tudo. As notícias, os sussurros, o cheiro de couro e suor que sobe dos ginásios de luta, o som de um adversário sendo jogado no chão. Naquela manhã, o vento gelado do lago Michigan infiltrou-se no ginásio da Wabash Avenue. Ninguém percebeu. Lá dentro já havia um frio diferente, do tipo que você sente quando as pessoas não te conhecem. Num canto, alguém levantava pesos, rítmico e pesado. No ringue, dois homens giravam como se dançassem. No meio, junto a um saco pendurado, estava um homem que ninguém cumprimentou, ninguém olhou, ninguém sequer notou. Mediano, quieto, sem expressão no rosto. Tinha vindo do Japão. Ninguém sabia o nome dele. Não falava inglês. Tinha um papel amassado na mão com um nome escrito e mostrou esse papel para todo mundo no ginásio. Um encolheu os ombros, outro virou as costas balançando a cabeça. Outro riu. Ninguém levou a sério. Depois de 270 lutas, a mesma cidade o despediu com outros olhos. Mas primeiro é preciso entender o seguinte: em 1952, um lutador japonês vir para a América pode soar simples hoje, mas no mundo daqueles anos isso carregava um peso muito diferente, e sem entender esse peso não dá para captar a real dimensão do que aconteceu naquela turnê. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há apenas 7 anos e o Japão era um país derrotado, se reconstruindo sob ocupação americana. As ruas ainda tentavam apagar as marcas das bombas e os veteranos americanos ainda estavam vivos, ainda carregavam aquela guerra, ainda se lembravam. Nesse contexto, um japonês entrar nos ginásios de luta da América, fazer desafios e vencer. Não era só coragem física, era outra coisa. Talvez chamar de fé seja mais preciso, ou talvez de uma ousadia beirando a loucura. Oyama não estava fazendo isso como mensagem política. Também não estava fazendo por fama. Na montanha Minobu e na arena dos 52 touros já havia provado tudo para si mesmo. Aqui estava fazendo uma pergunta diferente. A filosofia do Kyokushin é universal. Funciona contra qualquer corpo, qualquer cultura, qualquer sistema de luta. Para encontrar essa resposta, era preciso ir à arena mais difícil do mundo. Essa arena, em 1952, era a América, e o coração da América era Chicago. O Chicago dos anos 1950 era uma das cidades mais movimentadas e implacáveis do mundo no que diz respeito aos esportes de luta. Clubes de boxe havia em todo o bairro. A luta livre lotava grandes salões todo fim de semana, e os lutadores dessa cidade eram de outro tipo. Diferente da cultura de ringue exibicionista de Nova York, Chicago era mais bruta, mais direta, mais crua. Os caras daqui haviam aprendido a lutar como parte da vida, não num palco. Os boxeadores eram homens moldados por anos de ringue. Não só técnica, haviam aprendido a receber golpe, a gerenciar a dor, a ler o adversário mesmo caído no chão. Os lutadores de wrestling eram produto de um sistema construído sobre força pura e controle do solo. Mantê-los de pé, escapar da pegada deles, era quase impossível. Os círculos do wrestling profissional eram um mundo à parte. O pro wrestling americano, naqueles anos, atraía as pessoas mais duras de todo o mundo e as fundia dentro de uma indústria. Todos esses caras se conheciam, sabiam os pontos fortes e fracos uns dos outros. Naqueles ginásios todo mundo sabia quem vencia quem. Então Oyama chegou. Não conhecia nenhum deles, não falava a língua de nenhum deles, e não tinha medo de nenhum deles. Aquele ginásio da Wabash Avenue não existe mais hoje, mas naqueles anos era o coração do mundo das lutas de Chicago.
O piso de madeira cheirava a suor e resina. As paredes eram cobertas de jornais amarelados e fotos desbotadas. O teto era baixo e uma única lâmpada derramava uma luz amarela sobre tudo. Nessa luz, todo mundo parecia um pouco mais cansado, um pouco mais gasto. Ao entrar, Oyama parou sob a luz e observou tudo. Seu olhar foi deliberado e lento, varrendo cada rosto e cada movimento do ginásio. Caminhou até o saco e parou à frente em silêncio, de olhos semicerrados e respiração profunda. Alguns homens começaram a cochichar. Um imitou algo em japonês e riram alto, especialmente alto para ser ouvido. Oyama começou a bater, e aqueles que riram silenciaram no mesmo instante. Um saco tem um som, aquele baque seco que a pele faz quando o soco bate, o gemido da corrente de metal a cada golpe, o balanço do saco para frente e para trás. Esse som é o pulso de um ginásio de luta, e o saco de cada lutador tem um pulso diferente, alguns rápidos e rítmicos, alguns pesados e duros, alguns irregulares e raivosos. O saco de Oyama fazia um som diferente. Não um som raso, um som fundo, não um som que ficava na superfície, um som que penetrava. O saco balançava muito pouco, o que pareceu estranho para as pessoas no ginásio, porque o balanço do saco era sinal de potência. Se balançava pouco, significava que estava batendo fraco, mas aquele som fundo e aquela vibração interna que saía do saco não combinavam com essa lógica, e essa contradição fez alguns caras pararem o que estavam fazendo e olharem. Para entender isso é preciso um pouco de física. A energia de um soco pode ser gasta de duas formas. A primeira como energia cinética, ou seja, lançando o saco para frente, a segunda como onda de pressão, ou seja, mantendo o saco no lugar e penetrando dentro dele. Um soco padrão faz a primeira, cria balanço, faz barulho mas fica na superfície. O soco de Oyama fazia a segunda, e isso havia sido gravado no sistema nervoso por milhares de repetições, batendo em árvores e pedras na montanha Minobu. Não dispersar a energia, concentrá-la num ponto e mandar esse ponto para trás da superfície. Naquele ginásio de Chicago ninguém sabia disso, mas todos ouviram o som, e aquele som estava dizendo alguma coisa. Na primeira semana vieram 4 desafios. O primeiro era um boxeador, peso médio, mãos rápidas, do lado sul de Chicago. Tinha 2 anos de carreira amadora e aceitou quando os amigos o incentivaram. Mas vamos ver para que serve esse negócio de karatê, disse rindo. Oyama o esperou. Quando o adversário tomou sua posição, os olhos de Oyama mudaram. Não era um olhar voltado para dentro, era o oposto. Uma atenção completamente voltada para fora, mas ao mesmo tempo não focada em nada específico. Uma percepção ampla. Na filosofia de luta japonesa, isso se chama Enzan no Metsuke, olhar como quem olha para as montanhas distantes, ou seja, em vez de se travar num único ponto, ver o campo inteiro ao mesmo tempo. O boxeador soltou o primeiro jab. Oyama deslizou milimetricamente para o lado. Distância zero, bloqueio zero, só esquiva. E o timing dessa esquiva era tão perfeito que, enquanto o soco do boxeador furava o ar, um som subiu do ginásio. Um som de espanto, curto e involuntário. Veio o segundo jab. A mesma coisa. No terceiro, o boxeador foi para a combinação e Oyama deu um passo à frente, entrou, foi direto para dentro do alcance do braço do boxeador, aquela zona estreita, e ficou ali, bem no peito dele, e os 3 golpes seguintes do boxeador caíram no vazio porque não havia distância, e sem distância não há força. A luta durou 46. O boxeador não caiu, mas no final daqueles 46 parou, baixou as mãos e ficou olhando. O que passava pela cabeça de Oyama nesses momentos? Saber com certeza não é possível, mas a partir do que pessoas que viveram as artes marciais em profundidade transmitiram e do que os próprios alunos de Oyama contaram, depois dá para extrair o seguinte: nesses momentos não havia pensamento. E isso não quer dizer mente vazia, pelo contrário. Os japoneses chamam de mushin, a mente vazia. É a intuição antes do pensamento.
o estado onde o conhecimento vira corpo e dispensa o comando consciente. Em 14 meses, na montanha Minobu, sob frio extremo e batendo em pedras, o sistema de Oyama aprendeu a lição. Antes de reagir, não pense. Antes de pensar, sinta. Antes de sentir, veja. O movimento não era planejado. Era um reflexo puro, forjado na solidão e gravado no próprio sistema nervoso. Enquanto o ombro do adversário girava, o corpo de Oyama já deslizava. Se o peso caía no calcanhar, a distância se abria. Se o cotovelo encolhia, seu centro de gravidade baixava. Nada era pensado, simplesmente acontecia. Esse instinto foi lapidado no frio da montanha por 14 meses, na arena dos 52 touros, e em cada combate. Era a ciência do reflexo absoluto, gravada na carne e na alma após anos de provação extrema. Mas havia algo mais. Oyama lia os olhos, pois eles não mentem. Rosto vê corpo podem enganar, mas a pupila e o piscar são incontroláveis. Esses sinais surgem 150 milissegundos antes do golpe, um lapso invisível, mas onde Oyama já se movia. Enquanto o adversário processava a intenção, ele já entregava a resposta. Oyama não reagia ao soco, ele reagia à vontade de golpear, lendo o ataque antes mesmo de ele nascer. A notícia se espalhou e os desafios vieram. O segundo, o terceiro, o quarto. Os dias em Chicago ganharam ritmo. Treino de manhã, lutas à tarde, silêncio à noite. Cada oponente era um enigma diferente. Alguns grandes e pesados, outros rápidos ou especialistas no chão. Oyama apenas lia o sistema e encontrava a falha. Nenhum era igual, mas o fim era o mesmo. Oyama vencia. Como ele conseguia ser absoluto contra corpos e estilos tão distintos? A resposta é simples. Oyama não lutava contra estilos, lutava contra princípios. O estilo muda, mas a biomecânica humana é universal. Todo corpo segue as mesmas leis. Todo golpe tem um sinal de preparação e todo ataque gera um desequilíbrio momentâneo. Quem domina esses princípios universais joga contra a biologia, não contra a técnica. Para Oyama, o princípio era a verdade absoluta que sempre passava por cima de qualquer estilo. Vamos tornar essa força concreta. Entender a física por trás dos princípios de Oyama é esclarecedor. O primeiro pilar é a energia cinética, a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade. Na prática, se a velocidade dobra, a potência quadruplica. Por isso, para Oyama, a velocidade sempre vinha antes da força bruta. É a ciência pura transformando o movimento em um impacto devastador e absoluto. O segundo fator é a transferência de energia. Se a cadeia se rompe, o golpe falha. O terceiro é o timing. Golpear na vulnerabilidade exata. O sistema de Oyama unia tudo. A força nasce no pé, sobe pelas pernas até o quadril, atravessa a coluna e explode no pulso. Se cada elo trabalha unido na mesma direção, a força gerada supera qualquer músculo. É uma corrente humana de potência, onde o corpo todo se torna uma única arma de impacto. Essa cadeia perfeita exigiu 14 meses na montanha e 1000 repetições diárias. Não havia atalhos. O timing era o segredo. Ao atacar, o adversário abria mão da defesa e perdia o equilíbrio. O contra-ataque de Oyama nesse exato instante era devastador física e psicologicamente. Ele atingia o corpo em seu ponto mais fraco e a mente no auge da confusão. Era o colapso total do oponente em menos de um exercício. O momento da turnê em Chicago tornou-se lendário. O confronto com um wrestler profissional de 110 quilos. O nome não importa, mas o porte sim. Ombros largos como portas e apenas uma derrota na carreira. Um sujeito duro do Southside. Ele aceitou o desafio por curiosidade, dizendo: "Vou ver se esse japonês é real ou apenas encenação." Ele não buscava apenas o dinheiro, queria desmascarar o mito. Ele esperava do lado de fora e ao entrar, duas coisas ocorreram. O ginásio silenciou por puro respeito ao seu porte. Mas Oyama não parou.
Ele continuou batendo no saco, sem virar a cabeça. Pode parecer um detalhe, mas não é. Perceber um nome grande é um reflexo comum. Não notar é sinal de concentração absoluta ou ausência total de medo. Ambos representam força. Naquele momento, o silêncio do ginásio encontrou o ritmo implacável dos golpes de Oyama. O lutador avançou. Oyama parou e o encarou. O oponente disse algo, sem tradutor, mas o ginásio entendeu. Era um sinal de respeito antes do caos. A luta começou e o wrestler buscou o takedown clássico, mergulhando nas pernas de Oyama. Era um movimento quase infalível. Quando um lutador de pé é levado ao solo, a equação muda. Naquele segundo, o destino do combate dependia apenas da capacidade de Oyama em manter o equilíbrio. Oyama virou de lado, deu um passo para trás. O braço do lutador foi pro vazio e naquele momento o centro de gravidade estava completamente à frente. Era uma vulnerabilidade instantânea, muito curta, talvez um terço de segundo. Mas Oyama viu aquela janela e, com uma pressão leve no ombro, usou o próprio momentum do lutador e o cara foi pro chão, não caiu, foi mandado. A diferença é grande. Um som subiu do ginásio. O lutador se levantou. O rosto havia mudado. Voltou e dessa vez Oyama o deixou se aproximar, o trouxe para dentro. E ali, naquela distância estreita, enquanto o lutador tentava encontrar o que fazer, Oyama simplesmente ficou e esperou. O lutador aplicou força. Oyama fluiu com essa força, não resistiu, cedeu, e esse ceder desperdiçou a força do lutador. Esse processo durou 5 min e no final o lutador parou. Parou e balançou a cabeça. Depois de Chicago, a turnê continuou. Outras cidades, outros ginásios, outros adversários. E Oyama, em cada nova cidade, começou com a mesma coisa. Entrou como alguém que ninguém conhecia. E a cada desafio saiu o mesmo resultado: 260 lutas. Pensa nesse número: 260 pessoas diferentes, 260 corpos diferentes, 260 estilos de luta diferentes. E Oyama, em cada um, fez a mesma coisa: leu, entendeu e passou. Nenhum deles venceu Oyama. A turnê durou meses, mas nenhuma luta passou de 3 min. A maioria durou segundos. Oyama não buscava a solução durante o combate. Ele a encontrava antes do início. Ao ler a postura e decifrar a intenção nos olhos, a resposta já estava lá. A luta era apenas a execução física de uma vitória que já havia ocorrido na mente dele. Ele não vencia oponentes. Ele desmantelava sistemas antes mesmo do primeiro golpe. À medida que as lutas avançavam, algo silencioso, mas claro, começou a mudar no mundo das lutas americano. O desprezo inicial virou espanto, o espanto virou curiosidade e a curiosidade virou respeito. Essa transformação não foi fácil. Em 1952, a ferida da guerra ainda estava fresca, e respeitar um lutador japonês naqueles anos carregava um peso emocional. Mas nos ginásios de luta a história não se discute. Os resultados falam, e os resultados falaram. Lutadores americanos passaram a estudar Oyama, buscando o segredo de sua consistência. Perceberam que sua técnica não era apenas forte, mas harmoniosa. Cada movimento conectava-se ao anterior. Cada posição preparava a próxima. Havia ali uma força maior que a soma das partes. Era a essência do Kyokushin, revelada pela primeira vez nos ginásios da América. O que viam não era apenas um estilo de luta, mas a perfeição de um sistema total. Aquela turnê que começou em Chicago e as 270 lutas que vieram depois haviam mostrado uma coisa a Oyama. A filosofia do Kyokushin era universal, não mudava de acordo com a cultura, a língua, o corpo ou o estilo de luta do adversário. Funcionava contra qualquer um, e essa universalidade o colocou numa base muito sólida para abrir o Kyokushin para o mundo quando voltou ao Japão. Em 1956, num antigo estúdio de balé,
nascia o primeiro dojo Kyokushin. Hoje, em 120 países, lutadores buscam o mesmo estado de Mushin e a mesma perfeição biomecânica. Mas a fundação de tudo foi erguida em Chicago, naquela manhã de abril, quando um estranho cruzou a porta do ginásio na Wabash Avenue. O que começou no silêncio de um ringue de boxe tornou-se um legado gravado no sistema nervoso de milhões ao redor do mundo. Agora quero te perguntar uma coisa. Quando Masoyama chegou em Chicago, ninguém o conhecia, ninguém sabia a língua dele, ninguém sabia a cultura dele, e todo mundo naqueles ginásios o via como alguém de fora, pequeno, quieto, sorrindo. Ninguém levava a sério. O que fazia sentido era parar ali, voltar, dizer: esse não é o meu lugar, ninguém me aceita aqui. Oyama não parou. Toda manhã entrou pela mesma porta. Toda tarde fez a mesma coisa. Foi de frente para o próximo adversário e o leu. Não pensou no passado, não pensou na história entre os países, não pensou em não saber o idioma, só pensou no momento presente, só pensou na pessoa à sua frente, e esse foco puro e ininterrupto se tornou uma série invicta de 270 lutas. Na sua vida tem algum lugar onde você não é reconhecido, não é aceito, não é levado a sério? Você está parado na frente de uma porta e as pessoas de dentro te veem como alguém de fora e você passa para frente com um "isso não é para mim"? E essa decisão foi realmente sua? Ou foi uma decisão que alguém tomou por você e você simplesmente confirmou? Oyama não está nos ensinando a ser campeão com esta história. Está nos ensinando algo muito mais fundamental e muito mais difícil. Mesmo sem ser reconhecido, entra pela porta. Mesmo sem saber o idioma, faz o desafio. Mesmo sem ser levado a sério, continua. Porque depois da 270 luta, as mesmas pessoas te despedem com outros olhos.